Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, a serviço do reino de Deus, ou a serviço do próprio Deus. Diz a Bíblia, creio em Deus e também creio nos seus profetas. Aleluia. Mas também Jesus declara que nesse tempo haveria muitos falsos profetas. Pelo fruto os conhecereis. É a palavra de Deus, amém, amado? Que transborda através do profeta para você que está aí assistindo. Tá certo? Eu tenho colocado mensagens minhas, mensagens verdadeiras, reais, na palavra e inspirada. Você vê 40, 50, 30, às vezes 90, às vezes 150. Mas você vê também pregações de estímulo, aleluia, que te bota para cima, que te exalta, e é muito bem-vinda. É 1.000, é 2.000, é 3.000, aleluia. Eu quero dizer que não haja também pessoas fiéis, que também tem nesse índice. Mas eu procuro sempre ser fiel à palavra de Deus. Porque somente através da palavra de Deus, do conhecimento dela e da prática desta palavra, é que chegaremos, alcançaremos o coração de Deus e assim chegaremos à eternidade de Deus. Não é emoção, querido, é unção. A emoção vem por esse tipo de pregação, mas a unção vem pela palavra de Deus. Se você vai ver em Hebreus, está escrito, ali está escrito, que a palavra é viva, eficaz, poderosa e não volta vazia. A palavra de Deus tem poder para curar, para libertar, para transformar, para trazer vida em abundância. A palavra de Deus é tudo. Então nós temos que passar essa palavra com temor e pregando aquilo que está escrito, sem deturbar a palavra, mas passar o sentimento que está nela. O sentimento que está nela é o amor de Deus por cada um de nós. E é por isso que muitas vezes não é uma palavra de exaltação, não é emoção, mas uma palavra que nos traz exortação. Aleluia. E diz a Bíblia que aquele que Deus ama, ele corrige, ele disciplina, ele exorta. E parece que não estamos muito acostumados com isso. Sempre as palavras são suaves. Mas temos que fazer aquilo que Deus nos leva a falar. E assim me achego a ti nesse momento, com essa palavra, está vindo da inspiração, não é meu, abri o celular, e a palavra que eu tenho para você, aleluias, é sobre o perdão, aleluias. E a pergunta é, por que é que eu tenho que me arrepender? Por que eu tenho que confessar, pedir perdão? E por que eu tenho que receber o perdão de Deus? Ele declara que, aleluia, aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcançará o favor ou a misericórdia do Senhor. Sinceridade, humildade, são coisas, não é, que alcançam o coração de Deus. O desejo da verdade, profundo, aleluias, aquele que se achega e se prostra de corpo, alma e espírito e pede a Deus, Deus tem misericórdia de mim porque eu pequei. Por que será que eu tenho que fazer isso? Confessar, pedir perdão, se arrepender, enfim, esse processo que está ali na primeira carta de João, principalmente versículo 9. Aleluias. Porque eu sou o culpado disso. Eu sou o culpado disso. E veja que esse tipo de coisa acontece agora com uma nova criatura, com aquele que já tem uma aliança com Deus. Porque na primeira fase do perdão de Deus, na lavagem ele lava tudo, para começar uma nova vida. É claro que tem arrependimento disso, e posicionamento disso, dessa aliança. Mas é uma lavagem completa, onde ela sai do batismo purinha, novinha, nenê espiritual. Você que ainda não se batizou, receba isso. É uma maravilha que Deus tem para nós. Ele simplesmente ignora o tempo da ignorância, passa uma borracha, o sangue de Cristo vem, te purifica e você sai dali novinho. Só que essa palavra é para nós.
Aleluias. Por que temos que fazer isso? Porque nós somos o único culpado disso, quando erramos e pecamos. Já preguei muito sobre isso. Essa fantasia, essa ilusão, essa mentira. Não que nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Essa confissão satânica que agrada a Satanás. Não, tem que olhar para a palavra de Deus. O que eu sou? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso não é a entidade, a igreja, mas é você e eu, que somos o corpo de Cristo. Aleluias. Por quê? Nós somos culpados. Porque se analisarmos a palavra de Deus, vimos que a nova criatura tem completa vitória. Só que eu me escondo nisso. É melhor dizer que eu sou um pecador do que dizer que eu sou um santo. Isso exige responsabilidade, fidelidade, temor a Deus e esforço. É com o esforço que nós possuímos o reino de Deus. Algumas palavras. Romanos 6,14. Ele nos libertou do poder da lei e do pecado. A palavra é libertou, não há meio termo. Depois Jesus diz que o homem é escravo do pecado, mas se o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Será livre. Verdadeiramente será livre. Quer dizer, uma nova vida em Cristo é vida de liberdade. Significa autoridade sobre o pecado. Sabe o que é isso? Primeiro capítulo de Apocalipse. Ele nos libertou. Ele nos libertou do pecado. E naquela cruz, essa é a base para nós, agora, com o Filho de Deus. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Não para pecar de novo. Essa é a abertura, é um novo começo que tivemos. Aleluias. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Naquela cruz, derramando seu sangue precioso. Sabe que é só isso, né? Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Aleluia. E nos deu autoridade e poder em seu nome para pisar serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, sobre o pecado também, é claro. Aleluia. E nenhum dano será feito. Olha a garantia que nós temos. Nós estamos fugindo disso e achando uma válvula de escape para justificar. Não tem que justificar. Deus sabe tudo. Nada está oculto aí, até a intenção do nosso coração. E as nossas piruetas com a palavra, para achar um jeitinho brasileiro na coisa. Não tem jeitinho. Aleluia. Ele nos libertou do pecado. São 3 passagens. Em todo o contexto está ali. A autoridade nos concedeu o seu Espírito Santo. Olha só. Para estar em nós. Eu pregava na quinta-feira a importância disso. Intimidade com o Espírito Santo. A nossa comunhão com o Espírito Santo. Jesus está na frente de tudo. Deus está sentado no trono. O Espírito Santo veio para estar conosco e preparar a noiva. É com Ele que temos que ter uma relação. Ele tem que ser a liderança em nossa vida a cada dia, em cada situação. Oh, meu Deus, isso faz a gente se arrepiar. Aleluias. É necessário que haja uma experiência que tenhamos o Espírito Santo. Não adianta dizer que tem, simplesmente, ou como alguns, imitar, falar em língua, ouvindo dos outros. Você tem que ter uma experiência, você tem que saber disso. E viver uma vida na dependência do Espírito Santo. Há muitos anos, uma palavra que dizia, um rapaz muito simples, até aprendizado ainda, que muita gente lida com o Espírito Santo como se fosse um vaso no canto da casa, só para enfeitar, para dizer o Espírito Santo, mas não está rendido, dependente completamente dele. E como se ouve nesse dia, o Espírito Santo mandou, aleluia, a tal ponto que Deus levanta uma autoridade no ministério e vem alguém dizendo, trazendo uma profecia, você diz, mas isso aí, será que o pastor tem consciência? Não interessa, o Espírito Santo mandou. E a gente sabe que Deus não é Deus de confusão. Amém, amado? Nós estamos dizendo com isso que Deus é Deus de confusão. E a Bíblia declara que Deus não é Deus de confusão. Então, que miscelânea, que salada nós fazemos por não conhecer de fato a palavra de Deus e não ter intimidade com o Espírito Santo como devemos. Isso é para mim, isso é para você. Estou apenas como, aleluia, alguém que está externando a vontade de Deus, a palavra de Deus. Aleluias. Por isso é que nós temos que confessar e dizer, eu sou culpado disso. Eu vacilei,
eu brinquei, eu busquei, eu dei asas à tentação. Veja, então toda a culpa é nossa mesmo. Aleluia. Eu quis buscar algo novo, algo diferente, numa situação, quem sabe, não é? Estava com problema, estava vazio. Então eu busquei alguma coisa que preenchesse esse espaço. Meu Deus, eu ouço aquela palavra de Jesus: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Não é qualquer coisa que vai preencher esse espaço. E como a gente erra nisso? Buscando um prazer aqui, outro prazer ali, e cai nas garras do inimigo, errando. Porque cair nas garras do inimigo hoje como cristão significa quando nós ofendemos a Deus, quando entristecemos o Espírito Santo. Ele se alega com isso. Ele venceu com isso. Precisa cair nas mãos dele. Aleluias. Nosso caso é diferente. Amém, queridos? Então nós temos que nos arrepender. Nós temos que confessar. Nós temos que pedir perdão. E com uma proposta de não retornar mais a esse erro e a esse pecado. Está me ouvindo? Aleluias. Que você possa compreender isso. Saber que nós temos que viver uma vida espiritual de fato. Nem para lá, nem para cá, mas retamente. Como diz a Bíblia. Aí está a questão. Vida light espiritual não existe. Ou você entra no reino, ou fica fora dele. Entrar e sair não adianta. Ou ficar na porta não adianta. Amém? É preciso resolver a nossa vida espiritual. Aleluias. Amém, queridos? Que você possa aprender com isso também. O que tu está lhe falando, e você possa se aplicar a cada dia. Obedecendo a palavra de Deus. Amando a Deus acima de todas as coisas. Ao teu próximo também. Aleluias. Oh, meu Pai. E olho na palavra de Deus. Atentar à palavra de Deus. De Deuteronômio 28 está escrito: se atentamente ouvires a voz do teu Deus e obedeceres a sua palavra, os seus mandamentos, onde você estiver, a bênção de Deus estará sobre a tua vida. Deus estará contigo. Essa é a grande verdade. Vida de obediência significa Deus presente em nossa vida. Por liberdade. Nós entendemos que essa é a verdadeira vida. Mas desobediência é dizer: Deus, fora da minha vida, deixa eu fazer o que eu quero, que nem Adão e Eva. E isso é inferno, é condenação, é morte. Fica na paz, Deus te abençoe, que tenha um coração quebrantado, arrependido, e uma mente desperta, e um coração cheio do Espírito Santo. Dependência do Espírito Santo, da palavra. Deus te abençoe. Pastor Francisco Lucas, agora no Jardim Europa, Rua Manuel Ferraz Viana, 188, terça-feira e sexta-feira às 8 horas. Terça-feira, culto pelos enfermos, pelos cativos, culto de milagre. E na sexta-feira, às 8 horas, as 4 áreas que espiritual, saúde, isso, familiar e financeira. Ele é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Aguardo você. Até lá, Deus te abençoe.